Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 6/2, mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Então, dentro aqui, né, da análise ainda do semanal, a gente havia apontado aqui que a gente teve, né, um ciclo forte, tá? A gente teve aqui um microcanal, que tivemos a primeira correção, aqui a segunda correção, tá? Então, a próxima perda de mínima, né, será uma L3. Então, tem uma L1, L2, né, a próxima perda de mínima será uma L3. Ciclo forte, né, no geral, a gente trabalha que ele sai de modo microcanal para modo canal estreito a partir do momento que a gente tem a primeira correção. Então o mercado iniciou um canal estreito aqui e aqui ele ainda continua, né, bem mais, né, numa posição de alta ainda do que numa posição de baixa. E aí a gente havia, né, apontado que nessa semana aqui, caso ele tivesse uma quarta barra de baixa, né, ele reiniciaria o ciclo e aí poderia, né, vir a ter um microcanal de baixa que confrontaria muito, né, essa estrutura de alta e esse ciclo de alta que o mercado vem mantendo até agora. Então, outro ponto, né, que aqui seria a ideia, né, de barras de barbed wire, né, fazendo uma alternância entre fechamentos, né, um fechamento negativo, depois um fechamento positivo. Isso acontece muito, né, a gente já viu nesses espaços, né, se vocês observarem as próprias barras, né, elas acabam dando algumas dicas disso, e isso ocorre bastante, principalmente quando você tem, né, o início de uma lateralidade. Então, a gente precisa ver, claro, o fechamento dessa barra semanal, a semana ainda está bem, tem bastantes dias ainda, né? E né, ainda pode voltar e fechar aqui dentro. A gente tem que ver a formação de mais barras. A gente precisa de mais barras, né, para ter um pouco mais de informação. Aqui no gráfico diário, né, hoje eu esperei um pouco mais para ver o fechamento, porque a gente tem esse gap aqui que está aberto, né? Era uma região de gap que estava aberta, né? Que é desse pré-rompimento aqui. Então essa região ela acaba sendo um magneto, né, para aquela ideia de sucção, de vácuo, né, que o mercado pode vir a fazer. E aí aqui em cima, né, bem no topo dessa movimentação, também tem uma pequena zona, né, sem negociação de preço que ficou além da barra com o gap, né, você tem essa pequena região aqui, ó, que ficou esse pequeno espaço entre essa máxima, entre essa mínima e essa máxima, né, tem também um espaço sem negociação ainda nesse valor. Isso também, né, são regiões, né, de magneto, né, o preço. Boa barra, né, é uma barra que fecha rompendo 15 fechamentos, tá? Acaba sendo uma boa barra essa barra, né, até na parte da tarde, né, então, enquanto a gente conversava ali com os membros, enquanto essa barra estava em formação, ela estava assim, né, ela estava aqui sambando, né, você tinha só o pavio da barra aqui assim. E aí uma grande barra contida dentro da lateralidade, ela no máximo é só mais uma barra, né? Ela é diferente de quando a barra sai, né, da lateralidade. Porém, né, se a gente for trabalhar dentro daquela ideia de lateralidades, né, o Brooks fala que aqui a gente precisa de uma barra de continuidade, né? Até porque essa lateralidade ela pode muito bem gerar uma tendência. Outro ponto, né, que a gente já havia conversado é que, né, canais, né, de baixa, depois de forte impulso de alta, né, no geral são boas bandeiras de alta, tá? Canal de baixa, bandeira de alta. Então, a maior probabilidade de rompimento acabava sendo para cá, né, do que em uma possibilidade de wedge. Mas, né, a partir daqui a gente precisa de uma barra de continuidade, tá? Por quê? Né? Porque aqui, né, as possibilidades de formação de barra, né, de fuga, né, de lateralidade. Quando tem, né, tentativa de rompimento de lateralidade, a gente tem que chamar de tentativa porque a gente ainda não tem informação suficiente se isso daqui rompeu ou não. Mas quanto a possibilidades, né? Quanto a possibilidades, até pontos, né, que a gente já trabalhou ali, né, com os membros ali durante, né, rompimentos. Então, fortalecendo aquilo, né? Isso daqui, né, seria uma movimentação de rompimento? Não, né? Afinal de contas, o preço acabou retornando, tá? A sua mínima retornou, ou seja, teve participação, né, bastante dos vendidos aqui, e o preço retorna para dentro da região a ser rompida. E se ele retorna para dentro da região a ser rompida, ainda não nos é um rompimento. Sem falar que um doji, né, não é uma boa barra de continuidade para a gente acreditar em um bom rompimento, tá? Então a gente tem aqui uma possibilidade. Uma outra possibilidade, uma barra negativa, né? Você tem isso daqui, ó, tá? Opa, Luciano, ficou gap, beleza, mas a gente vai precisar de mais barras, porque rompimentos requerem continuidade, né? Então, se eu quero continuidade, eu quero uma barra de tendência de alta e não uma barra de tendência de baixa. Modo rompimento ativo, né, Luciano? Como que ficaria? Aí seria uma barra, né, de tendência de alta. Ela pode até ser pequena, né? Se for pequena, é até mais interessante, porque aí o mercado normalmente ele se move, né, de movimentos amplos, né? Você tem a expansão da volatilidade, você tem a contração da volatilidade, depois você pode ter de novo expansão da volatilidade.
É menos comum você ver, por exemplo, isso aqui, uma barra de ampla expansão da volatilidade, a segunda barra, ampla expansão da volatilidade, isso não é tão comum, né, dentro de impulsos. Ó. Você tem uma barra ampla seguida de um pequeno doji. Né? Então, é mais comum a gente ver uma barra ampla seguida de uma barra menor, uma barra ampla seguida de uma barra menor, mais uma barra ampla aqui, uma barra ampla de 3.000 pontos, a barra do dia seguinte, 1.300 pontos. Tá? Então, é menos comum a gente ver movimentos, né, bastante grandes, ó, 3.000 pontos, seguidos de mais 3.000 pontos. Então amanhã já não é um dia, por exemplo, para a gente pensar em alta probabilidade de uma continuidade muito ampla, tá? Volta, você verifica, né, se isso funciona, se isso faz sentido, tá? E aí você toma algumas decisões, né, de como operar, tá? Então, aqui acaba sendo uma possibilidade de tentativa de rompimento. Ó. Modo rompimento, ele até costuma, né, ter movimentos assim, ó. Modo rompimento, tá? Por quê? Porque seria um modo rompimento. E se é modo rompimento, né? O problema é que a gente precisa de mais informação para poder chamar isso aqui de modo rompimento. Opa. E aí você passa, né, a ter aqueles alvos que a gente já tinha conversado, né, em dias anteriores. Um rompimento de alta da lateralidade levaria a primeiro alvo, né, e segundo alvo aqui, tá? E terceiro alvo lá perto, né, do topo duplo, certo? Então teria aqui já algumas possibilidades. E lateralidades geram tendência, né? Elas são modo de acumulação ou distribuição que acabam gerando alguns movimentos direcionais depois, né, de sair, né, de finalmente romper as lateralidades. Então, a gente conversou que a lateralidade ela tem algumas maneiras. Quando ela não nos deixa, né, com uma barra, por exemplo, interessante para um rompimento, o que é mais comum, né? Por exemplo, depois de uma barra, por exemplo, de baixa, é que esse movimento falhe e ele retorne, né, em duas pernas, tá? Para dentro dessa movimentação da lateralidade, tá? Isso é bem trabalhado em lateralidades. É, essa falha, né, dessa continuidade, tá? Acaba sendo bem comum aqui dentro do lateralidades, né? Essa leitura aqui dentro do lateralidades. Então você tem uma barra que tenta romper, você tem uma barra de frustração e o mercado acaba retornando, fazendo duas pernas de retorno para dentro da lateralidade. Não quer dizer que tem as possibilidades, né? Ele pode retornar para a lateralidade e manter uma lateralidade às vezes mais ampla. Essa lateralidade ela pode se ampliar tanto para cima quanto ampliar para baixo, né? E fica com aquela característica de triângulo expandido, né? Que o mercado acaba ampliando as duas direções. O mercado pode apenas usar isso aqui como pullback e em um momento posterior, né? Gerar um novo impulso de alta romper e, né, o mercado também pode ainda reverter. É interessante você conhecer as condições, né, justamente para você não ficar entrando aqui ainda tendo pouca informação, mas tendo uma barra de confirmação, né, as coisas ficam bem melhores. Tá? Nos 60 minutos, pessoal, o mercado iniciou o modo rompimento, né? No vídeo de ontem, né, o que a gente havia pensado, né? É que a gente tinha esse fechamento, né, nessa possibilidade de wedge, era nested wedge, né? A gente apontou essa, apontamos aquela lá de trás, né, que eu já desmarquei aqui, que eu estava mandando alguns estudos. Então, a gente tinha uma região de nested wedge. E aí o único ponto, né, que faltou para nós, para essa movimentação realmente ganhar um ímpeto de movimento de alta, é que ele renovasse a estrutura. Porque assim, o ciclo ele mudou, certo? Ó, se vocês observarem, ó, eu tenho muito mais barras de baixa, tá? Eu tenho barras de baixa maior, eu tenho barras de alta como doji, tenho barras de alta sobrepostas, né? Não tenho uma série de barras de alta, não tenho mais do que não consigo ter 4 boas barras de tendência de alta. Mas de baixa, né, o mercado vinha fazendo. Então ele entra no modo microcanal, sobe em canal estreito, né, desce 2 barras, sobe uma, desce 2 barras. Aqui as coisas mudaram, aqui ele conseguiu reiniciar o ciclo. Tá? Aqui ele iniciou, né, um ciclo de alta, aqui ele gerou a possibilidade. O que mais faltava para essa possibilidade se concretizar, para ela ter uma melhor probabilidade, é que ele renovasse a máxima. Por quê? Porque a gente chama isso daqui, né, pessoal, de inflexão. Tá? São pontos de onde subiram as wedges. Então eu tenho uma inflexão aqui. Se eu tenho essa inflexão, né, e o mercado renova essa máxima, possibilidades de movimentação do preço. Pullback, né? Aí tem níveis de FIBO, 50%, 61,8%, fechamento de gap, mas a gente esperaria uma movimentação de perna 2. Como vem de um ciclo muito forte, muitas vezes esse pullback é mais raso. O mercado subiu, pessoal, não teve nem correção aqui, ó. Aqui você não tem nem L1, né? L1 explícita, né? Você tem uma barra de baixo, né? O Blux vai falar que isso aqui é um L1 sintético. Mas você não tem uma perda de mínima explícita aqui que você consiga visualizar. Então, a partir daqui eu tenho um ciclo extremamente forte, tenho um
uma continuidade, né, do modo microcanal, tá? Então, modo sempre comprado. E aí aqui, né, aqui foi atípico, né? Como a gente conversou pela manhã, né, alguns leilões ali, foi uma movimentação bem atípica. Mas essa barra aqui acabou sendo uma barra, né, no modo rompimento, tá? Por que modo rompimento, né? Porque o seu fechamento, ele é acima das últimas, praticamente, 40 fechamentos, tá? Você puxar, por exemplo, o fechamento dela aqui, ó, 60. Então, tem mais de 60 fechamentos, né, rompidos por essa única barra. Então, ela muda realmente o mercado para o lado da esquerda. Ela começa a gerar uma diferença daquilo que era uma movimentação, né, mais vendida, né, que vinha sendo muito mais vendida do que para o lado dos comprados. Né? A partir daqui, o mercado realmente muda mais para o lado dos comprados. Eles ficam muito mais agressivos. E aí aqui foi aquela movimentação, né, que teve os leilões ali. Dentro, né, de tempos gráficos menores, aproveitando para esclarecer aqui a dúvida para mais gente, né, um dos amigos hoje havia perguntado, né, se essa LTB ela era relevante. E aí fica interessante, eu acho que algumas coisas responder em vídeo. Se a gente não tivesse, né, nada disso aqui, ó, certo? Eu não tenho nada disso aqui. E aí eu tenho o mercado chegando nessa LTB. Essa LTB ela é importante, ela merece, né, bastante atenção, tá? Só que, né, não era o que a gente tinha. A gente tinha o mercado reagindo muito bem a uma wedge. Né? A gente teve a construção, né, daquela nested wedge que a gente apontou, né, aquela região, algumas maneiras de traçar essa cunha. E a partir daqui o mercado começou a reagir de maneira mais agressiva. Aqui teve um reinício do ciclo. E esse reinício do ciclo, né, depois que ele conquista a nova máxima, que é o ponto de inflexão, essa wedge aqui, ela ganha contexto, né, para ser uma boa wedge. E uma boa wedge, ela tende a voltar para buscar, né, o topo do canal, certo? Então, se uma wedge vai buscar o topo do canal, aqui passaria a ser uma premissa de alvo, aqui passa a ser uma premissa de alvo. Né? Ainda lá no 60, a gente tinha apontado, né, esse outro topo de canal aqui, ó, há mais dias. Por quê? Porque a gente teve essa wedge, aí depois a gente teve uma wedge com fundo duplo levemente mais alto, né? Se você olhar isso daqui de maneira mais ampla, a gente tinha um micro canal, um modo sempre vendida que foi iniciado até aqui, e aí quando ele inicia a primeira correção na L1, eu tinha aqui o começo do canal estreito de baixo. E aí então aqui seria também um dos pontos de retorno. Né? Isso que a gente havia apontado bem antes, o mercado desenvolveu uma grande lateralidade e só posteriormente, né, ele veio chegar a essa região. Aqui a gente tinha apontado também, né, que a partir dessa wedge eu tive perna 1 e a minha premissa era perna 2. A gente não teve a perna 2, mas ele também não fez um fundo mais baixo do que o fundo da mínima da wedge. Então essa movimentação ainda é uma perna 2, mesmo depois de toda essa lateralidade. Lógico que aqui tem mais contexto dessa vez, tem uma outra wedge, né, tem mais rompimentos, né, e mercado, né, com boa continuidade. Ainda no M60, né, pessoal, aqui a gente tem, né, uma possibilidade de wedge, e essa possibilidade de wedge, né, já está tendo algum tipo de continuidade. Falha de wedge tem a premissa de pelo menos duas pernas de alta. Tá? Então, a gente tem que ver aqui, lógico, é uma tentativa de fuga, né, uma tentativa de rompimento da lateralidade do diário, a gente tem que observar um pouco, mas aqui pelo 60, né, virou modo sempre comprado, a gente só tem uma L1 aqui, tá? Só a primeira correção, então a próxima perda de mínima aqui será uma L2, e ainda assim, né, acaba sendo o modo sempre comprado. Ele rompeu um outro pivô maior e ele também já rompeu, né, aqui esse outro pivô maior. Né. Esse daqui precisava ser nos 60 minutos, por quê? Porque aí ó, são 35 barras. Se eu jogo lá por 5 minutos, eu não posso levar em consideração o rompimento desse pivô, não nos 5 minutos. É preciso ver gaps abertos, barras de continuidade. E aí ele já, nos 60 minutos, ele já ganha um primeiro alvo aqui ó, em 132,187. Cerca de 1.000 pontos acima. Né? Então, para um range do dia, o mercado conseguir atingir um alvo, né, para amanhã seria até interessante, caso ele faça, né, a manutenção do modo sempre comprado. Perda de mínima ainda podem ser compradas, né, já que a gente está tentando entrar no modo rompimento no tempo do diário também. Né? Então, a gente tem que ficar atento ali, porque se o mercado desenvolve o modo rompimento, é um modo forte, é um modo que você não pode ficar contra, é aquele modo que quebra a conta, tá? Modo rompimento é o modo que quebra a conta, beleza? Então, aqui no 15 minutos, né, uma breve olhada, uma breve passada no 15 minutos, né? No dia de hoje, né, a gente já estava quase entrando, né, numa tendência aqui no 15 também. Como assim, Luciano, entrando numa tendência no 15 também? Tendência, 15 a 20 barras, né, acima da média móvel de 20. Então, tem aqui os primeiros fechamentos acima da média móvel de 20.
né? E aí a gente já começa, né, o dia aqui já nessa classificação, né? E aí o mercado não chega nem a tocar a média móvel de 20, né? Aqui nos 5 minutos a gente vê um cup handle um pouco mais bem desenhado. É outra questão, né? Se virou tendência, você não pode estar vendendo, você tem que esperar pelo menos um gap de média. Então a gente estava com o pensamento, né, ainda na compra, na parte da manhã. Nos 5 minutos, né? Deixa eu só apagar um pouco essas linhas aqui, pessoal. No M5, né? Aqui no M5, pessoal. O que a gente teve, né? O que a gente conversou? Aqui fechou como tendência, ó, certo? Ó, quantos fechamentos você tem acima da 20? Então, ainda para o dia anterior, né, ele teve um 2HM, volta, mas ele não tem, né, continuidade de fechamentos abaixo da média móvel de 20. Então, não tem gap de média. O mercado abriu com gap de alta. Esse gap de alta, né, fechou de certa forma como um doji, já que eu tenho mais pavios, né, se eu somar os dois pavios, eu tenho muito mais pavios do que corpo. E aí a gente pode ter uma lateralidade inicial, né? E aí se torna interessante, claro, também o rompimento, né, desse topo. E eu não poderia estar pensando aqui em vendas, por quê? Porque eu tenho tendência, né, eu tive uma movimentação inicial de tendência, e aí eu não posso estar vendendo sem antes eu ter pelo menos um gap de média, que é a participação dos vendidos, né, dentro de uma tendência contrária, né? Se eu tenho uma tendência de alta, o gap de média seria a participação dos vendidos. Se eu tenho uma tendência de baixa, o gap de média seria a participação dos comprados. Então eu preciso ver a movimentação do lado oposto. Se a movimentação do lado oposto não se apresenta para mim, eu não tenho como ficar formulando coisas. Só que aqui, né, foi um dia atípico, como a gente falou, né? Lógico, foi modo rompimento, e modo rompimento é desse jeito, mas hoje foi com leilão, né? Com alguns leilões, né? E acabou sendo, né, um modo, né, sempre comprado. Ele travou aqui na região de terceiro alvo, tá, pessoal? Se vocês pegarem aqui, ó, ele fez uma pausa, né? A gente já conversou sobre isso. Em regiões de terceiro alvo, o mercado costuma, né, gerar lateralidade ou mesmo reversão, né? Na maioria das vezes lateralidade, muito menos vezes reverte, tá? Então aqui você tinha, né, um grande cup handle, tá? O alvo do cup handle era esse daqui, tá? Então aqui eu já encerrei meu dia. Aqui, né, era a região de terceiro alvo. Quando o mercado chega nessa região aqui de terceiro alvo, o mercado muitas vezes lateraliza ou reverte. Aqui a gente já havia falado dessa região, né, porque aqui ainda era cedo. Ficou faltando 50 pontos, tá, para a região de terceiro alvo aqui. E ele depois disso aqui apresentou uma boa lateralidade. Só no finalzinho do dia aqui que você veio ter mais barras de alta, né, pessoal? Aqui ainda dentro dessa ideia do lateralidades, pessoal, só um pequeno trecho aqui. É, Só um pequeno trecho aqui do lateralidades que é interessante, né, a gente pensar, né? Porque aqui você tinha uma movimentação lateral, certo? Você tinha um, um range específico. Você tem uma máxima, você tem uma mínima. Essa barra aqui acaba sendo uma barra, né, de rompimento, certo? Barra de rompimento sempre vai ser uma barra, né, que se sobressai. E apesar de parecer fácil, quando a gente vê o gráfico desse jeito aqui, fica bem complicado. É claro, entrar em pullback e você levar esse trade aqui um pouco mais, ele acaba sendo, né, mais fácil, muito mais fácil, do que você entrar por essas barras, tá? Por quê? Porque vem essa sensação, vem essa descrição, né, do que o Brooks traz. Um pequeno trecho aqui para vocês. Ó. Uma entrada baseada em algum rompimento aparenta enganosamente ser fácil de fazer quando você observa o gráfico ao final do dia. Contudo, em tempo real, os setups tendem a ser, a ser não muito claros, ou são claros, porém assustadores. Entrar durante o rompimento ou após o fechamento da barra de rompimento é uma tarefa difícil de fazer, pois o impulso de rompimento geralmente é grande e os traders devem rapidamente decidir se querem tomar muito risco, muito mais risco do que normalmente o fazem. Por consequência, eles geralmente decidem aguardar por uma correção. E às vezes a correção nunca vem. Isso daqui, você só consegue participar se você fizer muito backtest, né? E aí tem que ter as características da barra. Por exemplo, a barra 1 do dia, ela foi uma tentativa de rompimento. Aqui, ó. A nossa barra 1 do dia, ela foi uma tentativa de rompimento. O que faltou, por exemplo, para essa barra não já dar continuidade imediata? Para o mercado já ir. O mercado só ir. Aqui a gente, na parte da manhã, a gente já tinha apresentado, né, essa movimentação aqui como uma lateralidade, certo? Então a gente tinha essa região como lateralidade. Para a gente ter algo, o mercado ia precisar romper, ter continuidade, romper, ter continuidade.
Essa barra ela fecha com muito pavio superior, ou seja, ela teve boa participação dos vendidos aqui, ou os compradores deixaram de acreditar que valia comprar alto. E se essa barra fecha como essa, né, com praticamente todo o seu corpo aqui, ó, fora dessa movimentação, essa barra sozinha seria um excelente modo rompimento, principalmente por ela ter pouco pavio inferior e pouco pavio, né, superior. Então, se ela fecha assim, né, como uma barra de boa tendência, até um pouco menos de pavio aqui, como algo assim, você tinha uma barra que ela foi praticamente inteira comprada. Os comprados estavam decididos a comprar ela desde a sua abertura até seu fechamento. Então, até a forma que a barra ela se fecha, ela é importante, porque ela tem que estar te dizendo algo. Né? A barra do diário, ela nos diz que teve, né, participação dos comprados até o seu fechamento, que é o que a gente vê agora. A questão é que a gente precisa de uma barra de continuidade. Por quê? Porque é um rompimento macro. Se essa barra tivesse igual essa daqui, ó, mais de 60% do seu corpo fora da região a ser rompida, a gente tinha uma melhor predisposição lá no diário a ter continuidade imediata. Modo rompimento sendo ativado. E o modo rompimento ele é um modo difícil. Né? A gente só está trazendo algumas características e eu trouxe um pequeno texto que é para você entender que isso daqui não é fácil. Tá? Não é fácil para você e não é fácil para ninguém participar disso daqui, né, de maneira a entrar, por exemplo, né, durante as barras. O que seria, né, a movimentação completa, né, de uma entrada dentro de um modo rompimento aqui? Você tem a lateralidade, você tem a barra de saída, você tem a barra de continuidade, você tem gap aberto. Isso aqui é predisposição à continuidade imediata. Essas aqui, mesmo que fizessem pullbacks, né, valeria você ficar bem tranquilo aqui, mantendo seu stop adequado, né, que você ainda tinha boas chances de pegar um movimento projetado ainda dessa movimentação. Um dos amigos perguntou, né, sobre o movimento projetado do Brooks. Como que ele usaria, né, o movimento projetado? Ele estava lendo esse trecho e fica assim, ó, você tem, né, 4 barras deixando gap, certo? As 4 barras deixando gap, o gap para de existir aqui, né, entre essa barra e essa barra aqui não há gap. Então o que o Brooks faria? Ele pegaria os corpos dessa barra e jogaria a projeção dela para cima. Seria isso daqui como alvo. Né? Ficou bem naquela região que ficava o terceiro alvo, tá? Então seria essa projeção. Onde para, né, a movimentação de gap, ele vai pegar de rompimento, né? Ele vai jogar essa movimentação de projeção para cima. Isso em movimento medido, tá? De gaps, tá? Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje era isso, né? Para o dia de hoje era isso. É só mais um pequeno trecho aqui, né, que talvez seja interessante aqui, ó. Tendências fazem tudo o que podem para deixar trades presos para fora. E esse é o único modo de fazer com que os traders persigam o mercado o dia todo. Né? Você fica o tempo todo caçando um jeito de entrar, caçando um jeito de participar. Né? A gente já falou aqui que gap de média seria ainda um setup de compra, né? Porque seria o setup de compra para os atrasados, né? Para a galera que não conseguiu participar de nada disso aqui e está tentando entrar no gap de média. E aí você tem o dia inteiro sem gap de média. Então, quem estava esperando o gap de média para entrar, não entrou. Tá? Não conseguiu participar. Correu atrás do mercado o dia inteiro, esperando por um bom setup, né, ou setup que gostaria de participar, de ter um desconto um pouco maior para poder comprar um pullback, e não conseguiu. Quando o setup é fácil, e claro, o movimento normalmente é pequeno. Então ele fala que quando o setup é fácil, né, que é um setup que muita gente está vendo, ele gera um movimento pequeno, ele não gera um movimento muito amplo. Por exemplo, né, aqui você teve ó, um 2HM. Opa, você teve aqui uma centena de barras aqui praticamente acima. Então, o primeiro teste aqui da 20, né, seria um setup forte, um setup que o Brooks chama de um setup forte, um M2B, um M2HM. E esse é um setup claro, tá todo mundo enxergando ele. Foi a primeira vez que o preço toca na 20 depois de várias barras. E ele não desenvolveu tão bem. Tá? Então ele fala que quando você tem um setup fácil, normalmente ele é claro. Só que o movimento normalmente é pequeno. Ele é um scalp rápido. Então ele gerou ainda uma pequena movimentação. Só que, realmente, né, se você pegou aqui na 20, ele só te gerou realmente um pequeno scalp. E se o movimento fosse prolongar, ele não poderá ser óbvio, né? Ou seja, ele é um movimento mais assustador. E será difícil de entrar, de modo a manter os traders de fora e fazê-los perseguir a tendência. Então, são trechinhos do lateralidade ali que acabam abordando, né, sentimentos que passam, formas de você lidar. É claro que aí você tem que trabalhar de maneira técnica e participar. Claro, você poderia também comprar aqui. Se fosse uma barra de frustração, você poderia simplesmente sair do trade, já que poderia ter retorno de 2 pernas aqui antes de voltar a subir e depois reentrar, tá? Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje era isso. Valeu, boa tarde e até mais.